Esta é uma ministração do Retiro Reconciliados, realizado em dezembro de 2023, pela Igreja Vivos com Cristo. Para saber mais, acesse nosso site, igrejavivoscomcristo.com. Porque nós falamos durante esses dias sobre a mesa dos reconciliados. E nós estamos aqui justamente porque nós já fomos reconciliados. E nós vamos, a cada passo, desenvolvendo a revelação da reconciliação. Gostaria que você não olhasse para esse vaso com rachaduras expostas. A minha voz não é a melhor de hoje. Ela já é rouca, estilo Cassiane. Unção de fogo, poder, 500 graus. Fique à vontade para rodar, rodopiar, pular, voar. Amém? Isso é tudo que o reconciliado pode fazer, tá? Porque ele é livre. O reconciliado, ele é livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, não se escandalize com o outro e não se intimide. Fique à vontade. Este é um lugar de liberdade. Esse tema é um tema muito forte, muito amplo, né? Nós pensamos em tantas coisas quando se diz sobre reconciliação, e alguns meses atrás eu tive a oportunidade, juntamente com o Espírito Santo, de compartilhar uma palavra sobre a reconciliação, que era algo que Deus estava, assim, alguns meses, alguns dias, falando muito comigo a respeito de reconciliação, a respeito de quem nós somos, o que é a reconciliação, mais do que uma informação, a reconciliação, ela é um espírito e é um lugar. A reconciliação, ela é uma herança que nós recebemos. O texto que o pastor ministrou ontem, o texto de 2 Coríntios 5, fala sobre isso, né? E a reconciliação não tem a ver com a nossa vida terrena, a reconciliação não tem a ver com a nossa postura terrena. Por isso que eu digo que é para você não olhar para esse vaso, né? A Fabi falou comigo: Janine, eu estou te achando... Cadê a Fabi? Eu estou te achando um pouco abatida. É só o vaso que está com algumas rachaduras físicas, né? Gripada, com uma bebê numa fase maravilhosa. Eu sempre tenho falado isso para vocês lá na igreja. É uma fase onde a mãe aprende a andar, a correr, porque a gente não anda, a gente cai naquela... Né? Mas como um bebê de 2 anos que quer explorar tudo, a mãe volta a correr, volta a ficar ativa, e eu não estava mais acostumado com isso, né? Eu achei que era zen. Não. Aí me falaram que tenho dos 3 anos agora, eu estou assim, então eu vou entrar na academia, eu vou me preparar. Então, assim, eu estou aqui por causa da reconciliação. Eu estou aqui por causa da reconciliação, porque eu fui reconciliada com Cristo. Deus me colocou de volta na mesa, e Ele não está olhando para as minhas falhas, para as minhas rachaduras, para as minhas mazelas, para os meus defeitos. Amém? E já vamos partir para a palavra. Abra sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 1. Carol trouxe água para mim, porque eu achei uma postagem no Instagram de um pregador, que é o pessoal os midianitas, o pessoal da mídia. Eles estavam cuidando de tudo, né? Os que cuidam. Aí vem um rapaz com um galão de 5 litros, porque eu bebo muita água. Imagine com a garganta desse jeito. Mas nós vamos escorrer lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Já é chave. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte de Jesus, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, sem culpa. Você está se culpando por alguma coisa? Não, né? Você se culpa? Acho que a gente vai achar algumas coisas que a gente se culpa. Devagarinho a gente acha. Se a gente não entender a revelação da reconciliação, a gente vai se apegar achando culpa. E irrepreensíveis. Amém? Pai, nós te louvamos. Essa é a sua palavra. Ela é a verdade, ela é o caminho. Ela tem poder de transformar a nossa vida. Ela não é uma informação, ela é uma revelação. Nós sairemos daqui, ó Deus, transformados por essa palavra. Nós sairemos daqui, Senhor, edificados, porque é a sua voz, é a sua palavra, é o seu Espírito. E nessa manhã, Pai, os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo físico se rende ao poder dessa palavra. Senhor, nós temos liberdade de nos assentar a essa mesa, onde o Senhor está nos servindo com a tua palavra. É um alimento puro, verdadeiro, simples e poderoso para nos curar, nos transformar e nos tirar de lugares que nós não devemos estar, uma vez que nós sabemos que nós somos filhos amados, em quem o Senhor tem prazer, e nós estamos nessa mesa porque o Senhor nos colocou. Pai, muito obrigado por essa palavra. Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Esse texto diz que nós fomos reconciliados para nos apresentarmos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A reconciliação, Joseph Prince, ele fala sobre crer. Crer corretamente. Então, nós precisamos crer. Sim, mas precisamos crer corretamente. Porque nós podemos estar crendo em coisas que não são tão verdades assim. Pode ser que nós estamos crendo em algumas informações e não em revelações. A teoria, a filosofia, ela pode nos ajudar, mas ela não pode nos transformar. O que pode nos transformar é crer corretamente. E nós só cremos corretamente com a ajuda única, exclusiva do Espírito Santo. Então, quem vai te levar a crer no que vai ser ministrado nessa manhã, no que está sendo ministrado desde ontem, é o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de você. Então, já com uma mente entendendo que você já é reconciliado, e não foi por você, foi por causa da obra perfeita e exclusiva da cruz, que nós somos reconciliados. E a reconciliação não tem a ver conosco. Não tem a ver conosco. A reconciliação aconteceu na cruz, a reconciliação aconteceu numa obra perfeita, num plano perfeito, numa decisão de Deus Pai com Deus Filho, a nosso favor. A obra perfeita da cruz, a intenção dela era nos trazer de volta. Por isso a reconciliação, porque houve uma separação. Num outro texto que fala, eu acho que nesse, que fala que ele reconciliou todas as coisas. Observe que lá no Éden, Deus criou todas as coisas, depois ele criou o homem.
para que o homem não tivesse trabalho de criar nada, para que quando Adão fosse criado, tudo já estivesse pronto, o pronto já existia, o feito já existia. Então, ele não precisava, mas houve a queda. Por causa de um homem, a queda aconteceu. Então, na reconciliação, observe que ele reconciliou todas as coisas e depois ele nos reconciliou, para que não viesse obras das nossas mãos com uma intenção de que nós podemos reconciliar algo. Não, nós não temos o poder de reconciliar algo. Ah, mas nós temos o ministério da reconciliação. Sim, nós temos o ministério da reconciliação ativando quem já está reconciliado e trazendo de volta. Então, Deus reconciliou primeiro todas as coisas para quando nos reconciliasse, uau, está tudo pronto. Eu encontro, então, as árvores reconciliadas, eu encontro os animais reconciliados, eu encontro pessoas reconciliadas, e um texto lá de 2 Coríntios 5, 18, 19, diz que nós já não olhamos para as pessoas segundo os seus pecados. Por quê? Porque elas já estão reconciliadas. Mas eu só reconheço reconciliação no outro se eu estiver nesse mesmo lugar. Eu só reconheço que eu não olho para o erro do outro, eu não olho para o pecado do outro, uma vez que eu reconheço ele reconciliado, porque eu estou reconciliada. Então, Deus reconciliou primeiro todas as coisas, para que quando ele nos reconciliasse por último, a gente não entrasse na nossa justiça própria, na nossa intenção de que eu tenho poder de reconciliar alguma coisa. Não. Eu tenho o poder de ativar a reconciliação que já existem nas coisas que já foram reconciliadas. Amém? Mas eu vou para o texto. Isso aqui é uma base. E ontem eu fiquei morrendo de medo do pastor pregar o meu texto, meu tema. Porque volta e meia eu vejo essas coisas acontecendo. Falei com o Luiz ontem. Luiz, ele vai pregar Lucas. Aí ele falou 7. Eu falei, glória a Deus, Senhor. Porque essa mensagem é minha. Todo mundo sabe que quando é meu, né? Não. Lucas 15. Vocês sabem de quem que eu vou ministrar? Que é sobre o filho pródigo. Ah, não? Ainda bem que eu peguei de manhã. Você acha que eu não orei? Nós estamos brigando por cada palavra. Olha que trem. Amém? É isso aí. Ontem o pastor falou, eu falei, já deu um pano de fundo. Pode ser, né, que alguém pregue a mesma palavra. Eu falei, ele vai pregar. Ele vai, por quê? Mas você sabe o que é isso? É o cuidado de Deus, porque o que Deus quer, como dono da mesa? Não sirva outro alimento que não venha de mim. Eu não aceito garçom que sirva um alimento diferente daquele que tem no meu armazém. Nós estamos buscando na mesma prateleira, nós estamos buscando no mesmo lugar, nós estamos buscando na mesma reserva. Então, a forma que você vai ser ministrado é do mesmo lugar, amém? É na mesma fonte. Certo homem, 15:11, tá? Certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles disse ao pai, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai, então, repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi pedir o trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Bonito, né, essa postura dele. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. Feio essa postura dele. E arrumando-se foi para o seu pai. Esse filho, ele tinha um lugar na mesa, ele era filho.
Mas como todo filho tem liberdade de ir e voltar, ele quis ir no tempo que ele entendeu que estava a hora certa de ir. E ele foi, com a herança, com o direito à herança, que era dele, de pai vivo, mas ele foi. E levou a sua herança, e fora desse ambiente, fora da mesa, passando por todas as dificuldades, por tudo aquilo que a gente passa quando a gente se afasta da vida com Deus, quando a gente se afasta de um lugar de comunhão com o Pai. E é óbvio que essas coisas vão acontecer, por quê? Porque elas estão lá fora. Elas estão fora da comunhão. Os riscos acontecem lá fora. E uma vez que a gente vai para lá, a gente está se sujeitando assim a essas coisas, elas são inevitáveis porque elas estão lá. E nós nos afastamos, então, nós perdemos a comunhão com Deus e nós perdemos não a proteção de Deus, nós perdemos a comunhão de Deus. Por quê? Quanto mais longe nós vamos de Deus, nós paramos de ouvir a voz dele com clareza. Pode ser que lá a gente ouça a voz de Deus, porém não com tanta clareza, porque já não está olhando no olho, já não está na intimidade, está ouvindo de longe, como aconteceu no Éden. Né? Deus falava com Adão todos os dias no fim da tarde, era algo comum entre eles, e eles se falavam, então tinha uma intimidade, tinha uma conexão, e quando o pecado entrou, a voz de Deus não mudou, continuou sendo aquela mesma voz de pai que ama, pai que cuida, porém a forma de Adão ouvir Deus que mudou. Ali Adão passou então a entender a voz de Deus como de Deus Senhor. Não era mais o Deus Pai. Ali já tinha acontecido a separação de pai para com filho. E passou então a Adão entender que aquela vida que ele tinha com Deus era de servo e Senhor. Então o tom de voz de Deus continuou o mesmo, mas a forma de Adão ouvir é que mudou por causa do pecado. E o pecado corrompe, o pecado mistura, o pecado não traz clareza. E esse filho, ele se distanciou e resolveu desfrutar da herança dele da maneira que ele entendeu que era certo. E percebendo que não era tão certo assim, ele resolveu voltar. E aqui nós começamos a entender o ponto de reconciliação ao nosso entendimento, ao entendimento de quando nós estamos afastados de Deus. A reconciliação não tem a ver conosco. Como disse no texto de Colossenses, de 2 Coríntios, tudo residia nele, é para ele, é por ele. Por quê? Porque a reconciliação é a partir de Deus. Nós não nos reconciliamos com Deus de maneira nenhuma. Nós não vamos nos reconciliar com Deus. Então, o entendimento do filho pródigo é: eu vou me reconciliar. Ele diz aqui nesse texto, ele entende tudo o que ele fez. A consciência dele começa a ministrar para ele o que ele fez, e ele caindo em si, ele entende que ele precisa voltar. Ele entendeu que ele precisava se reconciliar. Ele entendeu que ele precisava se reconciliar. Porém, ele não tem o poder de fazer isso. Por quê? O entendimento que ele tinha de reconciliação tinha condenação, medo, justiça própria e um lugar de miséria. Um lugar abaixo da média. Observa que ele sai como filho e quer voltar como trabalhador. Ele sai dali com a posição de filho, mas por causa do pecado, por causa da condenação. Ele não saiu com condenação de casa. Ele encontrou a condenação lá fora por causa do pecado. E quantas vezes nós também queremos voltar para um lugar em Deus e nós temos as respostas. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou me vestir melhor, eu vou falar melhor, eu vou me comportar melhor, eu vou mudar. Isso não está errado, isso é bom, isso traz benefícios para a nossa vida, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer tantas coisas, pode fazer. Porém, não é isso que traz a reconciliação. Reconciliação é um lugar no Espírito, reconciliação é uma identidade. É uma identidade. E nós precisamos saber que nós temos uma identidade e dentro dela existem algumas coisas. E a condenação não faz parte disso.
A condenação não pode estar sendo o ditador da nossa identidade. A acusação não pode ditar a nossa identidade. Então ele decide voltar e ele fala consigo mesmo, na sua justiça própria, no seu entendimento, o que ele vai fazer para ser aceito. Eu vou voltar. Isso já tinha sido decidido no coração dele, que ele ia voltar. Mas como eu saí pedindo a herança antes do tempo, fiz tudo errado, e ele sabe que eu fiz errado, e ele sabe que eu me sujei, por quê? O que estava manchando a mente dele? Ele se sujou, ele se corrompeu, ele se misturou com coisas que não devia, ele pecou, ele se prostituiu, ele entrou em lugares que não devia estar. Então, o entendimento dele é saindo desse lugar. Então, ele entendeu, eu vou me reconciliar, ponto, mas vai ser do meu jeito. E ele vai me aceitar. Por que ele entendeu que Deus, que o Pai, ia aceitar ele? Por quê? Porque ele tinha uma explicação e uma justificativa plausível. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu pequei. Só que Deus não quer que você reconheça nada. Deus não quer que você reconheça, e eu estou dizendo reconhecer o seu pecado, no sentido de você conquistar um lugar na mesa. Uma vez que Deus está preparando a mesa, você não precisa mendigar um lugar para sentar. Se Deus preparou essa mesa, você não precisa mendigar, eu posso sentar aqui? Não, o seu lugar está pronto e preparado na mesa. Ele é seu, ele só está te aguardando. Então, ele aqui diz no texto que a consciência dele trouxe para ele que os trabalhadores do pai dele tinham fartura, tinha pão, e ele estava ali morrendo de fome. Por que ele se lembrou daquilo que os funcionários tinham e não daquilo que ele tinha como filho? Por quê? Porque a mente dele já era de escravo ali, já não era mais de filho. A mente dele estava corrompida com a escravidão, então o nível de entendimento dele era daquilo que o escravo tem. Ele não se lembrava, por que ele não se lembrou assim? Poxa, eu era filho, eu tinha lugar na mesa com meu irmão. Por que ele não teve esse entendimento? Porque o pecado sujou isso. Porque o pecado manchou isso. Então ele decide voltar na posição de escravo, na posição de servo, para se reconciliar com o pai dele. Agora imagine um pai sentado à mesa junto com o irmão mais velho, e o filho mais novo servindo o pai e o filho, mas na posição de escravo. Não está dando certo. Não é essa a visão de Deus para a reconciliação conosco. Não é essa a visão de Deus. E se eu estou aqui servindo nessa manhã, eu não estou servindo aqui menor ou maior do que nenhum de vocês. Nós estamos no mesmo nível de filiação. Nós estamos aqui no mesmo lugar de filiação e de reconciliação com Deus. E ele, então, decide que ele ia se reconciliar desse lugar de justiça própria, de medo, de vergonha, de condenação. E ele já tinha tudo preparado, e era certo na mente dele que daria certo assim. Então, amados, a reconciliação não tem a ver conosco. Uma vez que a gente entende, uma vez que nós queremos nos reconciliar com qualquer coisa, com qualquer situação, vindo desse lugar de acusação, essa reconciliação não vai nos levar a um lugar de plenitude e excelência. Nós não vamos ter plenitude e excelência tentando se reconciliar com algo, trazendo medo, trazendo a condenação e trazendo resquícios de um lugar de dor e de pecado que nós tivemos. Nós precisamos entender que nós não vamos nos reconciliar com Deus. Nós já estamos reconciliados através da morte de Jesus, e por causa dessa reconciliação que já aconteceu, que não veio de nós, por causa dessa reconciliação, nós assumimos esse lugar de herança. Opa, ele deveria pensar assim, eu já sou reconciliado, eu reconheço que eu errei, porém eu vou voltar no mesmo lugar que eu saí de filho, reconciliado. Esse é o nosso lugar. Voltando para o texto, quando no 20 ainda diz que ele se arrumando foi para o seu pai. Então ele se preparou. Ele preparou uma justificativa. Ele preparou isso, ele tinha uma justiça, ele tinha informação, ele sabia falar para o pai dele, eu reconheço, olha, eu errei, olha para mim, eu estou aqui me despindo, e esse despir não é o que Deus quer, porque esse despir ele é falso, o despir é dentro, ele conhece a nossa nudez lá dentro.
E você acha mesmo, vamos pensar na nossa mente de filho, esse lugar é um lugar de verdade dele? Não é. Não é. Ele não ia conseguir fluir numa casa onde ele foi filho, trabalhando como servo. Ele não ia. Ele queria qualquer coisa para estar de volta, porque ele viu a miséria e a pobreza. Tanto que o que faz ele voltar é o quê? Eu vou voltar porque eu sinto falta do meu pai, da comunhão que eu tinha com ele, do amor. Não. Eu não li isso no texto, e o texto é claro. Ele passou fome, ele se viu apertado e se viu sozinho, jogado, passando necessidade, sendo tratado pior do que os porcos, porque aquela comida era de porco, e ele era humano e ia comer o que o porco estava comendo, então ele era pior. Então, o que levou ele foi o desespero. A reconciliação não é feita à base de desespero. E o desespero é falta de esperança. Então não existe isso, eu preciso me voltar para Deus, eu preciso sair desse lugar de pecado. Você está lutando com pecado? Que luta, que esse pecado já foi vencido. Eu preciso sair desse lugar, eu preciso mudar, eu preciso, pesou. Já foi pesado esse monte de preciso. Não, enxergue que já foi feito, acesse pela fé. Acesse pela fé que você já é curado. Acesse pela fé que você já é próspero. Acesse pela fé que você já é perdoado. Mas como que eu faço isso aqui do olhando do pecado? Não olhe para você, olhe para a obra perfeita da cruz. Olhe para o que o texto diz, que ele reconciliou todas as coisas. Por isso que Jesus morreu. A morte de Jesus não foi para ser um texto na Bíblia, não foi para ser uma história a ser contada, não foi um evento tão somente, aconteceu a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz, existe um favorecido que somos nós. Ou nós nos esquecemos que nele não havia pecado, e ele se fez pecado por nós. Não havia pecado, então não precisava ter a obra consumada, não precisava ter a nova aliança, vamos firmar uma nova aliança, não precisava, mas havia um gozo proposto. Eu gosto de pensar que ele gostaria de ter irmãos, ele deixa então de ser o unigênito do Pai para ser o primogênito. Então ele é o primeiro de muitos, que somos nós. Então nessa mesa de reconciliação nós estamos sentados como herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Amém? Eu sempre tenho falado isso nas oportunidades que eu tenho de ministrar sobre o nosso lugar. E domingo eu falei, essa semana passada eu falei sobre isso, e assim, é algo que tem sido tão real para mim, numa verdade, e claro que eu vou avançando. Quando Deus nos colocou assentados juntamente com Cristo, Ele nos assentou aqui. Eu não fiquei aqui tentando sentar juntamente com Cristo, não. Ele nos pegou e nos colocou assentados juntamente com Cristo, reinando. Então eu posso pensar que se Deus vai fazer algo e fala com Jesus, Ele não vem aqui e fala com Jesus e dá as costas para mim, não. Aquilo que Ele está dizendo para o próprio Cristo, eu também estou ouvindo. Porque uma vez que eu estou assentado juntamente, colado com Cristo, junto. Mas esse é o lugar de reconciliação, porque eu estou reconciliado, mas eu pequei, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a reconciliação. Quando a gente vai aprendendo a desfrutar da reconciliação, quando a gente vai entrando dentro da reconciliação, a gente vai encontrando as bênçãos. Está aqui? A cura! Meu Deus, olha minha filha aqui nos braços de Jesus me esperando. Há quanto tempo estava ali na reconciliação, mas eu não estava. Eu não estou falando só de conversão, estou falando de lugares, de áreas das nossas vidas que precisam entender que já foram reconciliados com Cristo. E conforme a gente vai avançando na reconciliação, nós vamos encontrando bênçãos. Lembra que tem um texto que fala assim, na casa de meu pai há muitas moradas? Tem um outro que diz, na casa de meu pai há muitos cômodos. Então você vai abrindo, olha a prosperidade, olha a cura, vou pegar. Olha o milagre, meu Deus, isso é uma maravilha, prodígio. Meu Deus, um casamento, a cura, finanças. Meu Deus, está tudo dentro da reconciliação. E não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Eu vou avançar, senão eu me empolgo. Vinha ele ainda de longe. Vindo ele ainda de longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
Foca nesse ponto. E o filho disse, porque ele estava muito certo da justificativa dele. A justiça própria dele era tão poderosa. Eu reconheço que eu errei. Ele vai me perdoar. Porque eu estou reconhecendo. Ele tem que me perdoar. Claro, ele vai se render à minha boa. Fala alto. Muito bem. Está vendo como que a gente consegue achar rápido? E ele chega certo. Ele estava certo que ele ia se reconciliar. O lugar na mesa estava ali para ele. Ele tinha certeza disso. Porém, e o pai... E ele chega e ele repete, pai, eu pequei contra Deus, bem evangélico ele, e diante do Senhor, e eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. A mente dele, né? O entendimento dele. Vai. O pai, porém, disse a quem? Falou nada com o filho. Sabe por quê? O lugar de reconciliação de Deus não se comunica com o lugar do nosso entendimento de reconciliação. Pensa Deus falando assim, meu filho, você errou mesmo. Todo sujo, né? Vai para a senzala, veste seu uniformezinho de cozinheiro, de crente, de servo, de empregado. E seu irmão mais velho, que sempre esteve aqui trabalhando comigo, nunca me faltou. Que, na verdade, o escravo talvez era esse, né? Nos sirva. Observe que o pai, ele não deu atenção para a justificativa desse filho. Ele deixou ele falando, ele nunca se submeteu, nunca se inclinou, nunca se rendeu a uma justiça própria nossa. E não vai. Nunca ele vai. Por quê? Porque ele não tem esse lugar de miséria, ele não está nesse lugar. Enquanto o filho perde tempo querendo se justificar e querendo ganhar um lugar na mesa, Deus tem uma cadeira puxada para sentar. E o que ele fala para os servos? Não dá atenção para esse filho. Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ele não ia ter o trabalho nem de se vestir. Por quê? Porque se ele fosse se vestir e escolher uma roupa, ele ia escolher a roupa errada. Ele ia escolher a roupa segundo a mentalidade dele. E se ele fosse, imagina ele se vestindo com roupa real, vindo de um lugar de sujeira. Não, eu não sou digno. Não posso vestir isso, não. Meu Deus, eu estive lá com os porcos. Eu estou fedendo de porco ainda. Ele vestindo a roupa real, ele ainda ia ter esse entendimento. Então, Deus falou, o pai falou, servos, coloquem vocês a roupa nele. Vistam vocês ele. Tira dele essa sujeira e veste vocês ele. Coloca um anel no dedo. Por quê? Eu não vou botar esse anel no meu dedo, não. A minha mão tocou em lugares que eu não devia ter tocado. Esse é o anel real. E eu sei que o meu irmão tem um igual. E o meu irmão ficou aqui. E esse irmão estava dali olhando. Nós não vamos falar dele porque ele não estava reconciliado. E nós estamos. Então ele coloca um anel no dedo. Colocam então um anel no dedo dele. E ponham nele a sandália nos pés. Que pés? Aonde que esses pés andaram? Longe da reconciliação. Sim, mas estava de volta para a mesa. Observe que ele vai se assentar na mesa. Ele vai ser servido nessa mesa com traje de filho amado que nunca saiu do coração de Deus. Ele nunca saiu do coração desse pai. Então, eles arrumam esse filho e eu gosto de pensar que eles colocam, que eles falam para esse filho, olha, esse anel é o seu anel da reconciliação. Essas vestes são as vestes da reconciliação. Esses calçados são os calçados da reconciliação. Eles estiveram sempre aqui te esperando. Está na casa do seu pai a reconciliação. Esse filho precisou ir até a reconciliação para encontrar lá na reconciliação uma roupa nova, um anel novo e um calçado novo. Estava dentro da reconciliação. Sempre esteve lá. E sempre vai estar. Toda vez que nós sairmos do lugar de Deus, estará lá a nossa roupa, o nosso anel e o nosso calçado.
sempre vai estar ali intacto, nos aguardando e nos esperando. Não, nós não vamos ficar nesse lugar aqui. Eu vou desse jeito. Eu vou sujo, eu vou fedido, eu pequei, eu me afastei. Ele vai me aceitar como servo. Não, Ele vai te aceitar como filho. Como filho. E eu gosto de pensar nisso, que ele fala: põe um anel no dedo dele, põe uma sandália nos pés, tragam e matem um bezerro gordo que nós vamos comer e festejar. Meu Deus, tem festa, roupa nova e nós vamos festejar. O Pai vai festejar. Ele quer fazer uma festa por quê? Ele quer fazer uma festa porque o Filho voltou para o lugar de reconciliação. E esse lugar de reconciliação não tem a ver com esse, mas tem a ver com aquele que morreu. Porque houve separação. A reconciliação causou separação para Deus. Porque no momento em que Jesus se separou de Deus, houve trevas. Então o interesse de Deus é nos reconciliar por causa da obra consumada, por causa de Jesus. Então ali, nessa reconciliação, ele encontra a obra perfeita. O efeito da cruz não foi em vão a morte de Jesus. Então ele entende, Jesus o Pai, Deus o Pai, Jesus o Filho e os irmãos. Pronto, finalizou-se então o que acontece na cruz e diz: está consumado. Está consumado. Deu certo. Eles voltaram para o seu lugar de reconciliação e entenderam o que é ser de fato reconciliado. Amém? Você já foi reconciliado, querido? Encontre dentro da reconciliação aquilo que é seu. Acesse dentro da reconciliação aquilo que é seu. Acesse, pegue para você aquilo que é seu por direito, que não tem a ver com você, tem a ver com um lugar que já estava preparado para você, por causa da obra consumada de Cristo, por causa da morte de Jesus. A reconciliação é um plano perfeito. A reconciliação transforma a nossa vida, e eu quero te convidar a entender que a reconciliação é uma herança para você. Eu quero te convidar a aprender a andar com ousadia neste lugar de reconciliação. Ele preparou uma mesa, e nessa mesa tinha tudo aquilo que você quer, que você precisa, que você gosta como herança, porque Deus te deu. A Bíblia diz que em todas quantas forem as promessas, nós temos da parte de Deus o sim. Então acesse dentro da sua reconciliação. Você é reconciliado. Ele não olha segundo os nossos pecados, mas Ele olha segundo a perfeição de Cristo. Ele não nos julga segundo os nossos erros. Ele não nos olha mais conforme aquilo que nós pecamos e o que nos fez se afastar dEle, mas Ele olha o motivo pelo qual nós voltamos. E o motivo verdadeiro não são as nossas justificativas. Nós voltamos porque a reconciliação existe dentro de nós. E ela sempre vai ser atraída pela reconciliação que existe no coração de Deus. Pai, nós te louvamos. Nós queremos ser cada vez mais ativados por essa verdade. Pai, nos ajuda a reconhecer a reconciliação vindo do seu coração. E não conforme aquilo que nós entendemos que é. Nos ajuda a abrir mão da nossa forma de se reconciliar com você. Nos ajuda a entender e a buscar a reconciliação vindo do alto. Vindo do seu coração, da sua intenção, da sua verdade. Senhor, nos ajuda a dentro da reconciliação ter ousadia para acessar a nossa herança que faz parte dessa mesa. Senhor, ative pessoas nessa manhã. Eu declaro vidas ativadas nessa manhã. Eu declaro filhos reconciliados mais ousados. Eu declaro que a reconciliação vai sair do nível teoria e informação e vai passar a ser uma revelação que transforma as nossas vidas de herdeiros. Pai, obrigado porque o Senhor preparou a mesa.
O Senhor preparou a roupa, o Senhor preparou o anel, o Senhor preparou o calçado, o Senhor preparou o bezerro, o Senhor matou o novilho. Obrigada, Pai, nós te louvamos. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Acesse as bênçãos que são suas e encontre elas dentro da reconciliação que já existe em você. Amém. Aleluia.